Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós estamos novamente aqui com o texto de Gênesis, no capítulo 18. Nós falamos que o Senhor vai se encontrar com Abraão ali nos carvalhais de Mamre. E Abraão está sentado e ele vê 3 homens chegando, né? E ele então corre na frente deles, né? Prostra-se na terra diante deles. E ele disse: Senhor meu, né? Se eu me encontrei mercê diante de ti, que o Senhor possa sentar aqui, a gente possa comer, possa ficar na minha tenda e tal. E ele então vou trazer água para lavar os seus pés, que era um comportamento de receber bem as pessoas, né? Lavar os pés, porque a pessoa vinha andando pelo deserto com os pés sujos e tal. E repousa um pouco aqui debaixo dessa árvore aqui, que eu vou trazer pão e vou, né? Para que vocês possam retornar suas forças aqui. E o Abraão vai, os 3 homens aceitam. Abraão vai e prepara lá um almoço, um churrasco para ele, e serve esse alimento para esses homens. Depois eles comerem, no versículo 9 do capítulo 18, eles vão perguntar a Abraão, né? Abraão agora no caso: cadê Sara, tua mulher, né? Onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Ela, na verdade, ela não está fofocando, ela estava atrás da cortina da tenda, lá ouvindo a conversa dos homens lá, né? Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Olha só, a Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Olha, todas essas mulheres aqui nós vamos ver que não são fáceis, viu? Essas mulheres são terríveis. Então temos a Sara, temos a Rebeca. A única legalzinha, bom, também a Raquel, também a Lia. Nós vamos ver o fuá, que o comportamento dessas mulheres. E também nós temos os homens também, que é Abraão, Isaac e Jacó. Então vemos também o comportamento deles. Olha, são pessoas que foram, por isso que eu digo que nós não somos perfeitos, apesar de sermos chamados por Deus para representá-lo neste mundo. Esses homens, esse grupo pensado desse homem individualmente, Abraão, e prometido por meio da sua descendência que alcançaria o mundo todo. Eles estão também cheios de defeitos. Eles são homens como nós somos também como eles. Não existe ninguém perfeito. O único perfeito é Deus, e nós somos cheios de falha. Nós temos aqui um homem chamado, e eu já falei para vocês, no texto de Isaías diz, e as pessoas dizem: porque é o amigo de Deus. Não é o amigo de Deus. Lá o texto é aquele que me obedece. Abraão, aquele que me obedece. Não é Abraão, meu amigo. Não, é Abraão, aquele que me obedece. E nós temos também o Isaac, também cheio de defeitos, e o Jacó, então, nem se diz, né? Mas foram homens que Deus continuou abençoando, e Deus cumpriu a promessa dele. Olha só, meus amigos, Deus, Ele não, já volto a dizer novamente, porque eu já falei milhares de vezes, Deus não é fiel ao Geraldo, Deus não é fiel ao Pedro, ao João, quem quer que seja. Deus é fiel à palavra dele. Apesar desses homens serem o que eles são, e por muitas vezes eles entrarem para o caminho errado, Deus continuou abençoando. E por toda a Bíblia, por todo o Antigo Testamento, você vai ouvir dizer: porque a minha palavra que eu dei a Abraão, no caso ainda era Abrão, foi por causa dessa minha palavra que Deus então vai cumprir muitas coisas em relação ao povo de Israel, né? É interessante isso aí, porque Ele é fiel, sim, Deus é fiel, Ele é fiel à palavra dele, não é um homem. É meio complicado isso aí, porque se fosse a nós vamos ver esses homens como eles se comportam, e nós sabemos também como é que nós nos comportamos, e nós merecemos aí. É complicado, né? Eu não sei, é muito estranho nós acharmos que nós somos melhores que os outros. Vamos lá. Então ele vai falar sobre a Sara e vai prometer a Sara, e a Sara vai rir. Lembra do riso do Abraão lá no capítulo atrás, aqui no capítulo 17? Não houve reprimenda ali de ninguém, e a Sara vai rir aqui no seu íntimo. Olha o pensamento dela, né? Será que ainda vou ter prazer ainda depois de velha? Nada a ver com a questão do Abraão aqui, no caso dele achar que ele riu de alegria, ou ele riu de dúvida. Pô, meu, se eu estou velho, né, meu, como é que eu vou poder gerar? Aqui não, ela vai falar sobre prazer, né? E o Senhor, no caso, que aqui para nós
no capítulo 18, no verso 13, ele está como, no caso, como Yahvé, né? Ele pergunta para Abraão, né? Por que a Sara riu? Por que ela riu? Dizendo, será verdade que daria ainda luz sendo velha? Aí vem uma questão interessantíssima aqui no versículo 14, que é, eu já preguei sobre isso, a mesma frase, a mesma situação que fala aqui com pergunta para Abraão, é uma coisa que se é dita por Jeremias, no livro de Jeremias, e é respondida pelo Senhor, no capítulo 32 de Jeremias, e é algo que é dito pelo anjo lá em Lucas para Maria, que seria assim: acaso para Deus a coisa é demasiadamente difícil? É interessante, porque será que para Deus é alguma coisa impossível um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos, né, terem um filho? Acaso será impossível para Yahvé essa coisa? A gente vai falar. Aí vem o ser humano que somos nós, né? Ele vai dizer, porque daqui a um ano vai ter um filho, sim, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então a Sara ficou receosa e negou, dizendo, não me ri. Caramba, ela riu, né? Então podia ter, sei lá, né, se mancada, ficado quieta ali e tal. Não ri não. Ele porém disse, isso aqui está dizendo que é o Yahvé aqui, está dizendo, hein? Né? Não é assim, é certo que você riu, você riste sim. Né? Então a Sara, é problemático. Ela vai ouviu o que Abraão falou, que Deus falou para Abraão no capítulo lá atrás. Ela vai querer ajudar Deus, vai colocar Agar, depois vai brigar vai humilhar, oprimir a Agar, depois vai brigar com Abraão porque Agar teve filho, despreza ela. É o voar, né? Então é complicado essa pessoa aqui, né? Bom, aí depois dessa conversa, dessa palavra de que viria o filho depois, ele vai dizer então para o Abraão, por quê? Porque o plano dele era a destruição de Sodoma e Gomorra. Por que ele vai destruir Sodoma e Gomorra? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele vai dizer algo interessante. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, eu vou destruir ali 2 cidades, ou toda aquela região, e eu não vou ocultar isso a Abraão, né? Porque eu escolhi Abraão para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Yahvé, do Senhor, e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então é justamente isso que eu sempre digo, foi chamado, foi escolhido, sim, mas não é para ser melhor do que os outros povos, não, é para praticar a justiça, né? O juízo, para serem representante e o grupo que expressaria esse Deus. Isso para mim não exclui a igreja hoje, né? A igreja, principalmente essas que dizem que são evangélicas e tal, porque elas também se dizem que são escolhidas por Deus e tal, mas se forem escolhidas realmente por Deus, é praticar justamente isso, a justiça, o juízo, para serem misericordiosos, para serem bondosos, para serem amorosos, graciosos. Porque se eu recebi a graça, né? Se eu recebi a misericórdia de Deus, por que eu não posso também ser misericordioso e gracioso? Por que eu tenho que condenar? Então não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados aqui, não só o povo de Abraão, e como o grupo de cristãos se inclui e acham também que são incluídos na questão de Abraão, por crerem em Deus e aceitarem Jesus Cristo como seu único Salvador, suficiente Salvador, eles se acham melhor. Não foi para isso que nós fomos chamados, para nós sermos melhores do que os outros. Quem disse que nós somos melhores que os outros? Aqui não, é para praticar a justiça, o juízo, para ser justo no caso, para a questão do amor, da graça, da misericórdia. Bom, interessante, porque Deus vai dizer algo, o Yahvé vai dizer algo para o Abraão, que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Olha só,
o Abraão vai conversar com Deus e vai perguntar: se lá tivesse 50 justos, você vai destruir aquela cidade por causa de 50 justos? Não, aí Deus falou assim: ó, se tivesse 50 justos, eu não vou destruir. Se tiver 45, e Abraão vai, até 5 justos. E não tinha 5 justos naquela região, para que Deus não destruísse aquela região por causa dos justos que estavam ali, tá certo? E o que está gritando a Deus aqui é o clamor, o clamor das cidades. Interessante, o clamor de Sodoma e Gomorra. Aqui não está dizendo que são dos homens, das mulheres de Sodoma e Gomorra, é da cidade. Lembra que a terra, no capítulo aí que Caim mata Abel, a terra ela grita ou clama pelo sangue de Abel que Caim tinha derramado? É a terra que grita. E aqui também é o clamor da cidade. Não é como lá no Egito, no capítulo de Êxodo, que Deus ouve o clamor do povo que estava escravo lá no Egito, né? A petição, ele via o que estava acontecendo, e, né? Ele ouvia a busca daquele povo em relação à libertação deles e tal, da justiça de Deus, né? Não é não, aqui é a terra, a cidade clama, o clamor de Sodoma e Gomorra, não é dos homens. Então tem se multiplicado muito o pecado deles, né? Eu vou descer e vou ver se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim, e se assim não é, sabendo ele. Então ele está lá em cima nos cavalais de Manre, lá para cima perto de Betel, e ele vai ter que descer até o sul. Eu vou descer para ver lá. Ele foi até lá embaixo lá para ver o que está acontecendo. Você vê que está manifestado como homem, né? Então vai, por isso que tem um texto bíblico, se não me engano foi Paulo que fala, que às vezes nós, sem sabermos, nós hospedamos anjos, né? Ou não é anjo no caso, eu não gosto de falar anjo, os mensageiros de Deus, sem saber. Por isso que eu creio que Jesus vai dizer aquilo que ele falou: olha, quando eu tive sede, quando eu tive fome, quando eu tive frio, tal, cativo, e você me deu água, me deu comida, foi me visitar, tal. Mas quando foi, nós fizemos isso, né? E tem até uma música: mas quando foi, mestre amado, que tudo isso ocorreu, né? Eu só recebi gente pobre, gente assim como eu. Então, você fazer e de repente você está recebendo, como Abraão está recebendo ali diante dele o próprio mensageiro de Deus. E nós dizemos que está aqui o texto chamando ele de Yahvé, de Yahvé mesmo, né? Não é nem o texto que fala do Baal, né? Porque Baal era Senhor. Então você tem um grupo de pessoas que adoram Baal, mas aí é um Deus, né? Mas Baal era a palavra para Senhor, não era Baal, não era o Senhor, tal, não, era Yahvé mesmo que estava falando com ele. Então eu vou lá ver o que está acontecendo lá, e ele começa então essa articulação, né? Pedindo a Deus. Abraão conhecia a soberania de Deus, né? E desse Deus universal, desse Deus único e tal. E ele então vai: será que tem 50 justos? Pedindo, né? Será que o Senhor não vai fazer a justiça? O Senhor que é o justo juiz de toda a terra. Ele conhecia, né? A graça de Deus. E ele vai conversando e Deus vai respondendo. Não ficou chateado com ele, não ficou impaciente. Responde com ele, né? E quando chega lá: não vou destruir, no versículo já 32, se tiver 10 eu não vou destruir. Então Abraão fala: bom, então também acabou. E tendo acabado de falar, o Abraão retirou, e Deus então se retira o Senhor, Yahvé, e Abraão vai para o seu lugar. E olha só agora a questão todinha que acontece aqui, dessa questão da perversidade do ser humano, de como vai crescendo a maldade. Nós temos depois um texto mais para frente que vai falar sobre José e seus irmãos, que a raiva dos irmãos ela vai crescendo e vai se tornando ódio, e muito ódio em relação a José, por causa também do erro do Jacó. E aqui é a maldade do homem. Jesus diz no texto apocalíptico de Mateus, a partir do 24, que o amor de muitos esfriaria. E o que nós vemos hoje no meio deste mundo é realmente acontecendo isso, infelizmente, né? E aqui então a perversidade. Nós vimos que a destruição do mundo
no tempo de Noé, foi que a maldade foi cada vez ficando pior, né? E aqui o que nós vemos nessa cidade de Sodoma, nessa região aqui de Gomorra e Sodoma aqui, onde estava o Ló. Lembra que o Ló escolheu descer pelas campinas de Sodoma e Gomorra, porque era bonito? E ele está lá, e ele está na praça. Na praça, era o portão da praça, onde ficavam os anciãos ali e tal, para conversar, para fazer casamento, transação de venda de terreno, essas coisas todinho, e também para receber algum estrangeiro. Olha só, o estrangeiro, quando chegava alguém que era desconhecido, as pessoas pegavam e levavam para sua casa e dava guarida, né? Isso que era feito com o estrangeiro. Provavelmente o Salmo 23 de Davi, quando fala, coloca diante de mim uma mesa, o meu cálice transborda. A impressão que nós temos, e alguns estudiosos dizem, que pode ser que ele estaria dentro da tenda, e você está dentro da tenda da pessoa que te convida, a pessoa que está fora não pode entrar, que seria uma afronta muito grande, e ali você está comendo e bebendo, o teu inimigo lá fora olhando, ele não pode entrar na tenda ali. Então você vê como seria essa questão de você receber o estrangeiro, né? Não é para você matar o estrangeiro, para você ser xenófobo, para você, como aconteceu lá na divisa com a Venezuela, de um pastor tacar e incendiar era um acampamento de venezuelanos que estavam ali. O pastor vai e incendeia. E a mulher que toma conta falou assim, mas ele esteve aqui ontem e ajudou a gente aqui, como é que ele vem incendiar? Aí o pastor volta entrevistado e diz assim, eu não sei o que aconteceu, eu saí fora de mim. Ela saiu fora de você, que foi incendiar com mulher, com criança, com gente lá. É muito estranho, é estrangeiro, né? É complicado, porque quando nós precisamos para as pessoas, eu acredito plenamente, aí é 100% mesmo, de que as pessoas iam lá na Venezuela para encher os seus tanques de combustível, que era mais barato, e comprar lá que era mais barato. E agora o seu irmão do outro lado precisa de você, e você não atende, não recebe, você quer matar, é estranho, são uns pensamentos muito estranhos. Eu acho que as pessoas precisavam ler a Bíblia direito, né? Principalmente os evangélicos, né? E aqui então o Ló vai receber e vai levar esses caras para a casa dele, né? Vem comigo, tal, ele vai servir, vai fazer a mesma coisa que o Abraão fez com eles lá em cima, antes deles descerem, né? E vai aquele banquete, aquela comida. E só que antes deles deitarem, eles iam dormir, né? E está debaixo da proteção do Ló, e o Ló vai falar isso, tá bom? Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim como os moços, como os velhos, todo mundo, sim, todo o povo de todos os lados, todo mundo da cidade, e chamaram Ló. Ele disse, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Olha só, para ter relações sexuais com eles. Eles iam abusar dos 3 homens que estavam ali. Aí o Ló sai da porta da casa dele, entra na porta e fala assim, pô, meus irmãos, eu não faça isso, não faça esse tal mal na minha casa, né? Aí, olha isso que interessante, é outra coisa também que eu não consegui. Está aqui minhas 2 filhas, elas são virgens, né? Eu vou dar ela para vocês e vocês tratam ela como você bem parecer. Olha só, na questão de receber o estrangeiro, que quer que seja o estranho, o viajante na sua casa. Pega aqui minhas filhas que são virgens, você pode abusar dela à vontade, como vocês quiseram, mas não façam mal a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. É isso que é a proteção, é isso que é a questão de você receber, e essa pessoa está protegida, e você receber bem, né? Protegido dentro da tua casa, e ninguém lá fora pode entrar para poder pegar ela, porque está dentro do seu teto. Aí os caras disseram, não, olha só, você é estrangeiro, você veio para morar entre nós e pretende ser juiz de tudo, a ti pois faremos pior do que a eles. Olha só, né? Eles não tinham moral nenhuma, e acusam Ló de ser estrangeiro, de querer ser juiz sobre eles, né? E eles vão querer pegar os mensageiros de Deus e também o Ló e abusar deles também. E depois pegariam também as filhas do Ló para abusarem dela também. E eles partem para cima, né? E para arrombar a porta. Porém, os homens, os mensageiros, estendem a mão e, né, fizeram o Ló
entrar e fecham a porta da casa de Ló, e as pessoas que estão ali são feridos de cegueira pelos mensageiros, e eles não conseguem então achar a porta, se cansam de procurar a porta de Ló e vão embora. Aí os homens vão dizer para Ló, os mensageiros: olha, nós vamos destruir essa cidade. Se tem alguém aqui, tem genro e tal, você pega essa turma, sua mulher, e vai embora, né? O genro, no caso, a questão do contrato de casamento, ainda não estavam casados, né, fisicamente, as filhas, porque ele diz que elas são virgens, mas o contrato já podia chamar de genro, sim. Aí diz novamente, porque vai destruir este lugar, olha só, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, até Yahvé, e Yahvé nos enviou a destruí-lo. Então o clamor novamente do lugar chegou. Então o Ló sai e chama lá os seus genros e tal, mas os caras não querem saber, né? E acharam que eles, porém que eles gracejavam dele, no caso. Estavam gozando no sarro deles, porque achando que ele era louco. Talvez, eu não sei, não posso dizer, né? O texto não diz que o Noé, aconteceu a mesma coisa com ele, construindo uma arca. Vai chover, ninguém sabia que era chuva, não tinha chovido ainda, vai chover. Aí esse cara é louco, né? É bom tirar um sarro dele lá e tal. E a mesma coisa os genros de Ló, que não acreditaram. Então, e ele e o Ló queriam ficar, e os anjos: pega tua mulher, suas 2 filhas e vai embora, porque nós precisamos destruir isso aqui. O castigo da cidade vai ter que ser feito, e você, se estiver aqui, você vai perecer, e nós não queremos que você pereça, né? E como ele estava demorando muito lá, os caras pegam, os mensageiros pegam a mulher de Ló, pegam as filhas, pegam lá pela mão e mandam ele embora, né? É interessante, porque olha só o que vai acontecer aqui. Eles puseram ele fora da cidade, e depois que levaram eles fora da cidade, no versículo 17, né, diz para eles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Aí o Ló vai dizer para eles, né: assim não seja, Senhor meu, né? Eis que eu achei misericórdia de vocês, tal, me manda para outra cidade aqui pertinho aqui, para que eu possa fugir. Ela é pequena, né? Permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, no caso, e nela viverá a minha alma. Disse que quanto a isso eu estou de acordo, para não subverter a cidade de que acaba de falar. Essa cidade também seria destruída, mas porque o Ló pediu para que ir para aquela cidade, ela não seria destruída. Foi a palavra do mensageiro. Então apressa-te, vai refugiar nessa cidade aí, porque eu não posso fazer nada aqui enquanto você não chegar lá, né? E a cidade é chamada de Zoar. Aí diz o versículo 23: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Aí no versículo 24 diz sobre o que aconteceu sobre a cidade. O Senhor, Yahvé, manda enxofre, manda fogo. O que aconteceu nós não sabemos, né? Da parte do Senhor, da parte sou eu, sobre Sodoma e Gomorra. E ele subverteu aquela cidade, destruiu, e toda a campina, tudo aquilo que o Ló tinha visto antes, bonito, maravilhoso, foi destruído. E todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra, e o que nascia na terra, né? Então, no versículo tem a famosa situação aqui no versículo 26, da mulher do Ló, que ela olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, né? Então nós vimos que, olha, vocês vão, nem olha para trás. E a mulher para olhar, e ela se torna aqui uma estátua de sal. Agora, como é que foi isso? Como aconteceu? Se choveu em cima dela o enxofre, e ela foi calcinada como o pessoal lá de Pompeia, que o vulcão Vesúvio, ele entrou em atividade, e a cidade de Pompeia foi destruída, e as pessoas morreram todas ali asfixiadas, tal, ficaram todas elas como aquelas estátuas, né, que nós vemos. É verdade que nós não temos hoje lá em Pompeia, apesar que essa quinzena acharam mais 2 corpos lá, mas o que nós vemos lá em Pompeia, eu estive lá em Pompeia andando, são bonecos, né, que são feitos de gesso e tal, que as pessoas mesmo estão lá, mas como foram pegas daquela maneira que está lá, foi como foi achado as pessoas, né, calcinadas e todas. Então, o que aconteceu, talvez no Vesúvio, tenha acontecido também aqui em Sodoma e Gomorra, né? Não digo lá porque não sei nem se tem vulcão lá no sul de Israel, né? Mas choveu, e a mulher, talvez o sentimento da mulher de Ló estava ainda com a cidade, né? E não com Deus. Ela estava fascinada ainda, com o coração estabelecido e arraigado
da cidade. Então vamos parar por aqui, para a gente depois voltar no próximo vídeo, a partir do versículo 27, para a gente terminar esse capítulo aqui. Deus abençoe a sua vida.